mas é o Bruno e a Pamela. E aí o Magno e o Léo. Magno e o Léo. Hã? O Luciano, né, Léo? Luciano. Desculpa, Lu. Não, eu vou te passar o microfone. Não, mas primeiro, deixa eu agradecer aqui ao entusiasmo do Átila, que desmobilizou o podcast dele inteiro lá de Vila Velha e trouxe para cá, para poder captar tudo e depois disponibilizar para todo mundo nessa ação estratégica que vocês coordenaram, né? Então, Átila, obrigado pelo seu entusiasmo. Também tenho que dizer que essa ideia nasceu lá na resenha do Bruno, né? Eu estive lá, o Bruno falou, vamos fazer um talk show com você e com o André? Eu falei, entre sair de lá e chegar em casa, eu já estava com essa bagunça toda aqui armada na cabeça. Então, obrigada também, Bruno, pela faísca aí da criatividade, viu? Então, vou passar para ti. E daí vocês tocam agora. Fantástico. Já começo agradecendo aqui a presença do Jamil em ter compartilhado tanto conhecimento conosco. E uma frase de algumas que o Jamil falou e que me marcou muito, é uma frase que quem não sabe obedecer, não sabe mandar. E é normal, nós que somos empreendedores, que temos uma equipe, você tem aquela pessoa que entra na sua empresa rapidamente, ele já quer ser promovido, se posiciona assim como um líder, como querendo ser um líder, mas na hora que você dá o direcionamento de como a empresa tem que ser, essa pessoa não segue. Então, eu fui supervisor disso, daquilo e tal, mas não sabe obedecer. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, até na hora do empreendedor, quando ele vai escolher ali na seleção um funcionário, e dentro desse modo de acompanhamento, essa observação. Peraí, essa pessoa não obedece, como que ele vai ser um líder? É isso. O Machado de Assis, que é esse escritor fenomenal e que é um grande filósofo, um homem que escreveu mais de 200 contos, 10 livros macros. Eu penso que todos nós conhecemos os clássicos dele, Memórias Póstumas, Quincas e todos esses outros livros que deixaram uma marca profunda na nossa história. Tem um dos contos que ele chega numa ilha e lá na ilha tinha um pessoal que dizia, olha, estou fazendo isso aqui, é a coisa mais revolucionária e eu dediquei a minha vida inteira para pesquisar isso, estou trazendo para uma linguagem mais contemporânea e que isso vai revolucionar, vai salvar a nossa ilha. Ele olhou e tinha lá umas 100 pessoas em volta dele. Como era uma ilha, uma multidão. Ele foi, continuou, tal, chegou num outro lugar, tinha outra pessoa dizendo, eu estudei isso aqui, eu construí isso aqui, eu fiz isso e isso vai salvar a nossa ilha. Ele foi num senhor de idade e perguntou, o que é isso que tu só encontro Salvador aqui? Não, aqui tem um senhor, um sábio, que ele ensina as pessoas que tem duas maneiras da vida de você tornar-se alguém importante. Uma é você construir conhecimento, é você ser um pesquisador, é você se dedicar ao estudo, você dedicar a sua vida para tornar-se alguém muito importante, ou alguém relevante. E a outra é você parecer ser importante. Então você pega qualquer coisa e diz que ela é a coisa mais revolucionária do mundo. Numa tradução de hoje, são os empreendedores de palco, de personagens. Mas aí ele dizia, apenas para você tornar-se relevante com conhecimento leva tempo. O outro você pode atalhar e furar as agulhas do tempo e dar um salto e tornar-se rapidamente importante, mas não suporta o teste do tempo, não consegue se sustentar ao longo do tempo. Então quem chega e já quer mandar, ele está caminhando numa casca de ovo e embaixo é um precipício. Porque o que mais a gente vê são pessoas que chegam, querem sentar na janelinha, como a gente chama na gíria,
querem ocupar os espaços mais relevantes, querem parecer importante e vão cair num vazio. Vão cair num vazio, porque não tem jeito de sustentar coisas grandes. A única coisa que começa por cima é buraco. Não é isso? Então, quem quiser chegar, regra número 1, queres comandar? Aprende a obedecer. Aí será um bom comandante. Primeiro tem que sentar no banquinho de aprendiz, lá no lado escuro da sala, ficar ouvindo os que estão no meio do caminho, que são companheiros dos mestres e auxiliadores dos aprendizes, para depois chegar lá na frente, aí poder ter direito à fala e saber escutar, passar a conversa por todos, porque daí, como dizia a Val Mantina, aí vai chegar lá na frente com sustância. Continua para a próxima? Como dizer, se provar no tempo, né? Vamos lá. Legal. Dentro disso, então a gente falou sobre essa... Tem que saber obedecer para aprender a mandar, né? E aí a gente vem falando de lideranças, e uma outra frase que o senhor disse é que liderar é indicar caminhos. E aí a gente vê aquele empreendedor que ele fala, nossa, não vai dar, eu tenho muita coisa para fazer, e ele pensa que ele é um líder, mas ele está lá no campo sempre executando, e muitas vezes é o funcionário que está ditando o que ele tem que dizer, porque ele vai ter que fazer, porque a equipe não está entregando aquilo que ela foi contratada para poder executar. E muitas vezes acaba sobrecarregando esse profissional, que o cara conta às vezes com orgulho de que ele sai para trabalhar às 5 horas da manhã e que volta à meia-noite. As pessoas que ele pagam faz uma carga horária de 44 horas semanal, e no final das contas, se for colocar o que ele tira pela quantidade de horas, é muito menos do que ele está pagando para o próprio funcionário. Por quê? Porque ele contrata pessoas que às vezes não executa. E a gente acaba percebendo que muitas vezes ele não está liderando, ele está executando. E o funcionário vira simplesmente ali um ajudante. Então, eu queria que o senhor abordasse um pouco mais sobre isso, sobre como orientar, como liderar nesse sentido, indicando o caminho para a equipe ou para o funcionário, para quem está começando, né? E como acompanhar para que isso funcione de verdade, para que esse empresário tenha essa vida mais leve e mais produtiva. Átila, e todos que estão ouvindo, os telespectadores e ouvintes também, que o podcast tem isso, ele ocupa esses dois espaços. Existem níveis de liderança. Existe a liderança estratégica, existe a liderança tática e existe a liderança operacional. O líder estratégico é o que define destinos. O que sai da boca de um líder estratégico desenha o futuro. Ele tem que enxergar na mente dele as coisas para poder indicar o caminho que será aberto ainda. Porque a máquina de tirar fotografia do futuro chama-se imaginação. É imaginar o futuro e fotografar lá. Por isso que o líder estratégico tem responsabilidade na fala. Precisa ter muito cuidado com o que fala. O líder tático é o que traduz essas ideias em metodologia, em passos de ação. E o líder estratégico é o que pega, o líder operacional é o que pega a mão na massa. Então, o que define o destino, o que traduz o desenho em passos de ação e o que pega na massa ali, operacionaliza e faz as coisas se traduzirem em realidade. O que acontece? Cada vez que a gente passa de nível, tem que ter preparação. Então, ele é um líder. Essa pessoa que você desenhou aqui, conversou, falou para nós, Átila, ele é um líder. Só que ele é um líder operacional. E se ele não tiver ferramentas para ir para a tática, ir para o estratégico, quando ele muda de nível, ele se perde. Porque a vida é como um videogame. Se você não sobe de nível, morre. Mas cada vez que a gente sobe de nível, fica mais difícil, não é assim? E você tem que saber como lidar com aquele nível para ir para o outro nível. Então, aí precisa ter ferramentas de liderança.
e das ferramentas de liderança, porque você descreveu, Átila, um líder inicial. Se alguém que está começando a empresa, que está da pequena empresa, da microempresa, talvez aí na tua fala apareça até a média empresa. Como é que se faz para que ele possa levar a equipe para lá? Os japoneses chamam de o longo caminho curto. O longo caminho curto é você treinar, preparar, planejar. Eles levam 3 anos planejando um prédio e constroem em 6 meses. Então tem que treinar, ter manual de procedimentos. As pessoas precisam saber o que fazer, porque é muito comum às vezes. Eu me lembro de uma situação que foi muito interessante. Eu cheguei numa empresa e isso já tem bem mais de 20 anos, essa experiência, porque eu já estou aí na estrada há bastante décadas. E aí a secretária fez uma atividade assim atrapalhada e o executivo, o empresário, reclamou para mim, inclusive na frente dela. E eu, claro, não falei nada, fiquei em silêncio, não sorri também, mantive a cara de paisagem. Mas no silêncio da minha mente eu pensei, será que ele treinou ela? Será que ele ensaiou como é que eram os passos antes? Será que ela sabe exatamente? Porque se ela não sabe, ou se a pessoa não sabe, vai para tentativa e erro, vai indo vendo. Então, criar manual de procedimento, criar passos de ação, sentar, ler, preparar, porque aí cria metodologia. E metodologia é o que permite que pessoas comuns repitam atividades e ações de pessoas geniais. É isso que faz um líder ter mais tempo. O coração da Jaque chega a bater forte. Eu queria pedir aos demais aí que, se vocês tiverem algum comentário agora ou pergunta ainda dentro desse tema que o Jamil está falando, vocês possam ficar à vontade para fazer agora. Não é nenhuma pergunta. Não é nenhuma pergunta, né? Como Juliana falou, meu coração até palpitou. Porque Jamil, eu falo isso todos os dias dentro das empresas, dos pequenos negócios, né? Com a consultoria de gestão e finanças que eu faço. E muitas das vezes, eu vou até emendar com uma pergunta. O maior líder que talvez é o proprietário da empresa é o problema da empresa. Então, como a gente vai lidar com esse líder que tem que acompanhar, que tem que conduzir e que muitas vezes a gente tem vontade de demiti-lo? Como que a gente faz isso? Verdade. Né? Eu queria fazer também uma observação. Você desenhou o organograma, né? Estratégico, tático, isso tem que estar claro para todos os líderes aonde cada um está inserido, e principalmente o dono. Eu vivo isso na minha carreira quase toda, que muitas vezes o próprio profissional que está ali debaixo do estratégico ali tem mais conhecimento que o cara, e aí o processo para por causa do cidadão. E aí para onde vai? Se eu que estou debaixo tenho mais conhecimento que o próprio dono. Talvez o dono teve coragem de fazer, né? Eu não tive, ele está lá. E aí a gente tem vontade de fazer e esbarra numa situação que eu não consigo fazer mais, né? Ou eu convivo com aquela situação, ou eu migro para outro local. Exatamente. A pergunta é a mesma de forma diferente, né? Pelo que assim, liderar quem está acima de nós sempre será o maior desafio. Liderar quem está do lado, a máxima, nos iguais, você só lidera com exemplo, você não é condutor. Então você tem que ter exemplo para liderar. E abaixo, na estrutura do organograma, você lidera com exemplo, com ações e com palavras, né? Então, agora, liderar quem está acima requer mais habilidade para influenciar essas pessoas. Então, regra número 1, com o poder você não bate de frente. Quem bate de frente com o poder é neófito. O poder você seduz, conquista e modifica. Então, sempre esses 3 passos para lidar com o poder. Você precisa seduzir o poder, conquistar o poder e modificar o poder. Então, para liderar quem está acima,
precisa construir um relacionamento de sedução, no bom sentido da palavra, e de conquista, de confiança, e depois da habilidade de sugestão, que é o que a gente trabalha no Enneagrama Vitruviano, Mastermind Enneagrama Vitruviano, que é: as pessoas só querem ouvir o que elas querem ouvir, mas muitas vezes elas precisam ouvir aquilo que elas não querem ouvir. Como dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir da forma que elas querem ouvir é falar na linguagem matriz da outra pessoa, na linguagem mãe. E aí requer um aprofundamento na linguagem de influência, que é o que nós vamos fazer no mergulho do Mastermind Enneagrama Vitruviano. Conquistar para depois influenciar. Agora, também aquilo que você comentou. E aí eu sei mais de quem está lá em cima, como é que é esse negócio? O que acontece? Tem uma máxima que diz assim: quem não sabe fazer, ensina. Às vezes você vai ensinar e não faz. Por quê? Porque falta para nós uma coisa chamada iniciativa, coragem, umbigo, para não falar outra coisa, que a Juliana anda reclamando que eu falo muito palavrão. É o umbigo, para ir colocar o umbigo na frente, levar a pancada e fazer. Porque muitas vezes nós ficamos treinando o pangaré e nós somos os puros sangue. Então precisamos também, às vezes, ter essa audácia. Jamil, eu acho que em cima da fala dele também, até completando, muitas vezes quando se encontra na posição, né, que, como ele disse, às vezes a pessoa também já está na hora dela assumir a própria capacidade de empreender, né, porque muitas vezes você está ali já superando aquele momento, como ele mesmo mencionou, mas está ali faltando também coragem para tomar a sua própria iniciativa e tocar o barco sozinho, né, como diz o meu amigo Magno, colocar o chapéu. Ir e experimentar. Então, quando quiser influenciar, lembre sempre disso, os 3 passos. Seduzir, conquistar e modificar. Agora, quando chegar, tem uma super oportunidade, a pessoa não quer, porque às vezes o empresário diz assim: o meu tamanho é esse aqui e pronto. Ele toma essa decisão de que aquele é o tamanho dele. Não quero mais, dá para crescer, não quero mais. Aí o que você vai fazer? Né? Fez a escolha dele, né? Às vezes a escolha. A única coisa que Deus não consegue fazer na Terra, e Deus pode todas as coisas, não pode? Como é que tem uma coisa que ele não faz? É ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então, ainda pegando o gancho dentro desse tema, uma outra coisa que você disse, que eu anotei, é que liderar, que o gerente cuida de processos, né? E líder cuida de pessoas. E falando entre líder cuidar de pessoas, a gente citou um pouco, foi um exemplo que você deu, do líder que ele está no campo, ele ainda não aprendeu a liderar pessoas, nesse caso, ele está liderando a situação, ele está resolvendo o problema em campo, tá? Mas um outro exemplo que você disse também, que às vezes o que você não sabe tanto, você ensina. E eu percebi isso na prática, empreendendo, onde a gente tem medo de que o nosso funcionário não vai fazer tão bem quanto a gente. E a gente acaba tendo o nosso tempo totalmente limitado. Então, um pouco do que eu disse aqui é um exemplo de vida e negócio meu. Então, quando eu comecei a treinar a equipe, eu comecei a perceber que eles já faziam melhor do que eu. E hoje, consigo ter condições de estar onde eu quiser, trabalhando o relacionamento, conhecendo mais pessoas, e a equipe está lá executando. Porém, é fundamental essa situação que você falou sobre o treinamento contínuo. E hoje aqui estamos nessa mesa aqui, por exemplo, recebendo o Rodrigo de Bernardi, a Vilma também, que lideram diversos empresários no estado do Espírito Santo, que fazem muita diferença através da organização BNI. E a gente percebe que existe uma metodologia dentro dessas reuniões, que muitas coisas são repetidas cada dia que acontece aquela reunião, semanalmente. Ou seja, essa repetição, ela leva a uma perfeição, principalmente a quem tem interesse em observar aquilo ali, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui sobre como implantar uma metodologia, como já dito agora, para
o empresário entrar nessa rotina de repetir e treinar, porque às vezes a pessoa, eu treino minha equipe, mas ele não reparou que ele treinou o mês passado ou o ano passado, e nesse meio tempo houve um turnover, ele trocou de equipe, aquele funcionário que foi treinado já não está mais ali, e aí agora esse outro que entrou, ele não estabeleceu essa cultura repetindo esse processo, né? Então, tanto o funcionário precisa treinar, e nós também, como empreendedores, precisamos treinar, e é isso que a Mastermind traz pra gente. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A palavra meta quer dizer alvo. O que quer dizer alvo? Aquilo que está além de mim. E o do é caminho. Então, método é caminho para o alvo. Metodologia é o estudo dessa estrada. E por que a Igreja Católica é a Igreja Católica? Por que Roma é Roma? Por que os Estados Unidos é os Estados Unidos? Por que essas instituições são tão milenares? A Igreja Católica, por causa do cristianismo, por causa da religião que ela propaga, tem mais de 300 mil instituições que propagam a mesma religião, que é a Igreja Católica. Mas eles têm metodologia. Você assiste uma missa lá nos Pirineus, assiste lá em Angola, você assiste lá na Bolívia, você assiste lá nos Estados Unidos, você assiste em Portugal, você assiste aqui no Brasil. Eu citei alguns lugares que eu estive presente, dentro de igrejas católicas, embora eu seja protestante desde quando nasci, continuo protestante, mas sou apaixonado pela metodologia católica. A missa é a mesma, é passo a passo, é o mesmo. Nós participamos da fundação, da primeira reunião do Rotary Serra Centenário. Você vai aonde você for no Rotary no mundo, é a mesma reunião. Uma vez eu estava no interior do Kentucky, estava nevando, nós paramos num restaurante lá, eram umas 11h30, vamos parar aqui para comer e ficar aqui, porque era muito frio. Entramos lá, estava o restaurante e tal, e tinha um espaço, assim, estava acontecendo uma reunião do Rotary. Igual as reuniões do Rotary que eu via lá em Santa Catarina, lá em Balneário Camboriú, e igual a nossa de ontem lá na UCL. Ou seja, é a mesma metodologia, é o que consegue fazer com que o ser humano seja maior do que ele, é através de processos. Então tem que saber liderar os processos e tem que saber liderar as pessoas para executarem os processos. Porque às vezes se tem o procedimento, se tem o manual de procedimento, se tem todos os processos, mas as pessoas não estão preparadas e treinadas. Então, não adianta treinar o mês passado. Isso é que nem tomar banho e que nem se alimentar. Vai ter necessidade novamente. Nos 10 papéis do líder, um deles é ser professor. Tem que ser professor a vida inteira, tem que ensinar, tem que ser treinador a vida inteira. Ah, mas eu já cansei. Como dizia aquela personagem lá, mas isso não te pertence mais. Eu cansei, pessoas como nós, não nos é dado o direito de cansar. Tem que indicar o caminho e na linha de frente, vamos lá e iremos até o último momento aqui, enquanto estivermos aqui. Eu estive com o Índio da Costa, aquele arquiteto carioca que trabalhou os últimos anos com o Niemeyer. 104 anos de idade, o Niemeyer, numa cadeira de roda, indo para visitar as obras e reunir o pessoal em volta, e a mente dele era de um homem de 50 anos, segundo o Índio da Costa, e ele lá ensinando e explicando e dizendo como é que era, e com o lápisinho desenhando, ou seja, mais de um século ensinando a gente a fazer arte em concreto. E isso é ser líder, é deixar um legado. Como é que nós queremos ser lembrados quando nós não estivermos mais aqui? Ô Jamil, eu gosto de lembrar, Átila, ainda nessa linha de raciocínio, né, que a gente, ao subir de nível na pirâmide que o Jamil trouxe, do operacional para o tático, para o estratégico, ao subir de nível a gente não esquece o nível anterior. Acrescenta. Então o líder, eu gosto de dizer que quando a gente já faz muito bem alguma coisa,
é hora de ensinar alguém a fazer e ir para o próximo nível. Mas não é esquecer aquilo que você já ensinou, e para quem ensinou, a gente tem que estar acompanhando. Então, talvez a liderança, no sentido que o Átila trouxe para a gente, de ter essa pessoa sempre sendo acompanhada e nós, ao mesmo tempo que vamos ao próximo nível, a gente também traz as pessoas ao nível que a gente está para ir para o seguinte. Né? Então, esse é um papel do líder também. O general sempre será um soldado. E quando o quartel está sendo atacado, o general vira soldado. Em alguns momentos, você está lá em cima, é o venerável mestre, mas tem que ir lá cuidar da porta, ser o porteiro, para poder fazer o templo ficar bem guardado. Então, a gente tem... Eu estou aqui, a mão ficou curta, não posso fazer mais nada. Não. Tem que ir lá e liderar pelo exemplo. Colocar a mão na massa. E líder que prepara a equipe está pronto para ir para outro nível. Líder que não prepara a equipe está pronto para quebrar. Jamil, você, tanto o Rodrigo quanto vocês lideram um grande número de pessoas, né? Você é presidente de uma das maiores fundações do mundo. E você lidera praticamente, salvo engano, são 180 instrutores. Da língua portuguesa. Da língua portuguesa. Tudo que nós falamos foram das habilidades, né? Do que você tem que fazer, do que você tem que construir. E os desafios? Quais são os desafios que você, como um líder, que é o maior exemplo para a gente aqui, quais são os desafios que você encontra e que você supera e que às vezes você chega e fala assim, tá, vou pensar e vou fazer. Quais são os seus grandes desafios? Eu estava pensando que depois do Otávio não vou ir. Isso eu confesso, com 59 anos eu nunca tive nenhum momento que eu pensei eu vou desistir. Essa opção nunca existiu no meu vocabulário. Nunca. Agora, desafios são gigantes. O maior desafio é formar pessoas. Esse sempre será o maior desafio do líder. É formar multiplicadores. Porque qual que é a essência do capitalismo? É multiplicar. Capitalismo quer dizer capacidade de transformar neurônios em dinheiro. Essa capacidade de transformar neurônios em dinheiro, ele só vem pelo ato de multiplicar. E para multiplicar tem que treinar pessoas, preparar pessoas. Agora, se o teu objetivo, entre você e o teu objetivo, não tiver nenhuma dificuldade, ele não é um objetivo, ele é uma atividade do dia a dia. E isso nós precisamos ter clareza. Recentemente, num podcast, me perguntaram sobre o livro do Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. Se todo mundo pensa, por que todo mundo não é rico? É uma pergunta interessante, né? Porque as pessoas confundem pensar com atividade mental. Pensar requer toda uma estruturação de você ativar a imaginação, criar conexões neurais. Ou seja, há um esforço, por isso que pensar dói. Você tem que estimular os neurônios. Da mesma maneira, para crescer, para você sair, para você ampliar, porque isso é do instinto da natureza humana, é crescer, é multiplicar, é avançar. Então, quando eu estou diante de desafios, como a gente vem treinando a vida toda, preparando a vida toda, eu fui desenvolvendo metodologias de resoluções de problemas, claro, inspirados em metodologias que é o MASP, que tem origem na metodologia do modelo judeu de resolução de problemas. A gente vai tendo novos insights, você vai tendo novas percepções, você pega a mesma ferramenta, vê de um outro jeito, olha de uma outra maneira, lida com outra situação, mas o que é o melhor de estar preparado? A gente não se assusta com a assombração errada. Não fica levando susto, fazendo o papel de filho de pai assustado, que qualquer coisinha se enfrenta com mais coragem as coisas. Então, o meu desafio sempre é como eu vou multiplicar. Então, lá, quando eu comecei, eu queria ter 12 pessoas chaves. Depois que atingi os 12, eu
coloquei a próxima meta, 144 pessoas chaves. Agora a minha próxima meta é 318 pessoas chaves, que aí se atinge o número do exército imbatível. Então, eu tenho metas bem definidas. Meu próximo desafio é bater no 318. Já viu? É isso que eu ia dizer. O desafio, né, quando a gente não receber o desafio sozinho e dizer, poxa, como eu soluciono isso, né? Quem me ajuda a solucionar isso? Aí a gente começa a dividir o desafio e fica mais fácil para a gente seguir. Tem que multiplicar. Que é um modelo que vale, gente, em torno de esse processo gerencial foi definido há mais ou menos 4.000 anos atrás, que foi quando Moisés saiu com 2 milhões de seres humanos atravessando um deserto. Imagina, gente, eram 600 mil homens adultos, mais as mulheres, crianças e jovens. Então, há em torno de 2 milhões de seres humanos. Imagina você sair caminhando no deserto com 2 milhões de pessoas. Aí ele estava enlouquecendo. E aí o Jetro, o chamado pai do modelo gerencial planetário, que era sogro deles, esse jeito tu vai ficar maluco, mas você tem que criar um modelo de 10 pessoas, de 50 pessoas, de 100 pessoas, e você vai falar só com as cabeças de chave. Que depois, milênios depois, o exército romano criou a mesma multiplicação, que eram os optiones, os decaptiones e os centuriões. Né? Você lidera uma pessoa, você lidera 10 pessoas, você lidera 100 pessoas. Que uma centúria é 100 pessoas. Então, é um modelo que vale até hoje. Você tem que ter as pessoas chaves para você falar que vão multiplicar. Eu não quebro hierarquia de baixo para cima e nem quebro hierarquia de cima para baixo. Então, sempre respeitar essa lei da hierarquia. Agora, quem são as pessoas que a gente vai dividir as pancadas, né? Porque se não dividir, se estiver sozinho, vai apanhar muito, né? Não vai suportar a pancada, né? Jamil, quero aproveitar aqui a oportunidade e dar seguimento ainda nessa temática. Você disse que um dos grandes desafios é formar, né, as pessoas. Queria saber assim, qual a tua visão sobre como o empresário que ainda está iniciando a tua caminhada ali na criação da sua empresa e precisa muito desenvolver essas lideranças imediatas, né, abaixo dele, como que ele identifica quem são as pessoas a quem ele vai confiar essa sucessão. Se é pelo conhecimento, como o Washington abordou aqui, né, que o cara sabe mais do que ele, se é pelas atitudes ou se é pelas habilidades que essas pessoas, que essa pessoa apresenta. Eu queria que você falasse um pouco sobre como identificar o seu sucessor aí. Essa pergunta, assim, ela permite abrir um leque de resposta, quase um manual, né? Então, a primeira coisa é assim, se alguém quiser trabalhar com você, se alguém pedir emprego para você, saiba que a tua empresa tem futuro. Esse é o primeiro indicador que você vai dar certo, é quando alguém pede emprego para você. Por quê? Porque ele está vendo em você segurança de que o teu negócio vai dar para você e mais alguém. Então, é algo legal isso, quando a gente entende isso. Eu cheguei uma vez e comentei, a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu tinha 17 anos. E veio uma pessoa mais velha. Eu estava começando a trabalhar com projetos, assessoria, e chegou uma pessoa mais velha e falou, quero trabalhar contigo. Eu me assustei, 17 anos, eu estava ali querendo sobreviver, né? E aí eu disse, mas por quê? Ele falou, porque eu gosto do teu jeito. E eu fui e comentei com o meu cunhado, que era bem mais velho. Pô, hoje tal pessoa me pediu um emprego. Ele falou assim, então vai dar certo o teu negócio. Aí caiu a ficha, que aquele é o primeiro indicador. Segundo, para poder mapear, escalar as pessoas, é conhecer os padrões. Entender padrões comportamentais, porque tudo, absolutamente tudo na natureza funciona por padrões. E o ser humano é da natureza, ele também tem padrões. Então, escalar um time é aquela, não dá para escalar só com 11 atacantes, né?
Tem que ter a defesa, tem que ter o meio de campo, tem que ter as laterais, tem que ter o goleiro, tem que ter a defesa. Então, entender de padrões. Tem pessoas que são mais disciplinadas, cabe ali. Tem pessoas que são mais arrojadas, cabem lá. Tem pessoas que são mais manualizadas, esse vem aqui. Tem pessoas que são mais alegres, mais expansivas, mais aglutinadoras, esse vem para cá. Entender de padrões comportamentais, saber lidar com pessoas. E isso requer um estudo, dedicação, porque o ser humano é diferente de um celular como esse. Um celular como esse, você compra, eles fabricam, coloca o modelo operacional ali, ele já nasce mega super inteligente, é isso? O ser humano não dá. Você tem que ensinar a ficar em pé. Você vê que dos animais, ele é o único que não fica em pé imediatamente. Não é isso? O macaquinho fica em pé rapidamente. O bezerrinho fica em pé 5 minutos depois. O cavalo tá a mesma coisa. O porquinho é a mesma coisa. O ser humano leva 9 meses, 8 meses, 10 meses, 11 meses para poder ficar em pé sozinho. Então você tem que ensinar a ficar em pé. Depois tu tem que ensinar a articulação dos lábios com as palavras, com o pensamento. E a gente fica ali formando frases. Então demora para instalar todos os programas dentro da cabeça do ser humano. E não termina nunca ainda, né? É um processo de uma vida inteira. Então, liderar não é um evento, liderar é um processo. E é um processo da vida inteira. Fantástico. Está trazendo tanto assunto legal que até o diretor que está ali acompanhando pediu para poder fazer uma pergunta que é tanta coisa boa que todo mundo quer participar. É uma pequena colocação que eu queria ver sua visão sobre isso, né? Como eu tive que aprender a empreender, a gente normalmente quando aprende, a gente quer carregar o mundo nas costas. E até fazendo uma complementação que o nosso amigo Luiz Capixaba colocou aí, como é que eu faço para liderar uma pessoa, né, que às vezes sabe menos, por exemplo, meu líder ele sabe menos do que eu. E uma situação que eu aprendi que está dando muito certo comigo, eu queria saber a sua posição sobre isso, é que eu passei a testar pessoas que não sabem nada, que não têm nada de formação, às vezes elas têm um curso de informática básica ali e entendem de programação. Eu comecei a dar liberdade para essas pessoas buscar coisas que nem eu mesmo sei, e eu falei, olha, eu entrego esse serviço, eu tenho meu time aqui, às vezes eu não sei, mais parte do meu time sabe, só que eu quero que você busque isso, eu quero que você fique fera nisso. A partir do momento que eu comecei a dar essa liberdade para essas pessoas, eu comecei a ter um resultado diferente, porque essas pessoas pararam de depender de mim, e elas começaram a depender delas mesmas, para elas mostrar resultado para mim, para elas garantir também o emprego delas. E aí eu comecei a reparar que o nível de alcance, a velocidade de alcance com o resultado começou a ser maior para essas pessoas que às vezes nem sequer tinham conhecimento daquilo que eu estava fazendo. E aí, quando eles faziam para mim a mesma apresentação que o representante fazia para mim na hora de vender o produto, aí eu falei com essa pessoa, agora estou sentindo que você está pronto. E aí as coisas começaram a acontecer sem que eu tivesse que colocar minha mochilinha nas costas e eu ir lá executar. Aí deu muito certo para mim. Eu queria que você me desse um posicionamento referente a essa colocação, se é uma boa aplicação, se pode ser uma aplicação errada, se tem um método que pode ser melhor do que esse. Isaac, empreender, a palavra empreender, a síntese dela é resolver problemas. Empreender é resolver problemas. Pronto, você resolveu o problema, empreendeu. E o que você falou sobre um processo, você praticamente descreveu o processo de delegação. E na arte de delegar, existe 2 momentos delicados ali. Você não delega nada se junto não for responsabilidade. Então você delega a função, mas delega junto uma responsabilidade. E tem que delegar também junto uma certa autoridade. Então delegar a função, delegar a responsabilidade e delegar a autoridade, tem que saber até onde vai o tamanho da responsabilidade, o tamanho da autoridade. Porque no final das contas é o teu CPF que está em jogo, né? Está no caminho, é o teu CPF. Então, esse processo da arte de delegar, a tua pergunta é, está certo? Está certo.
Dá para melhorar? Claro que dá, porque tudo na vida pode ser melhorado. Nada é tão perfeito que não possa ser melhorado. Então, ter os passos da arte de delegar. Primeiro o que delegar especificamente. Porque é muito comum, a gente fala aí de uma forma bem humorada, a diferença entre delegar e delargar. Assim, solta ali, faça isso aqui, blá, 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 blá. Isso não é delegar, é delargar. E joga junto uma responsabilidade que a pessoa não sabe o quanto é e uma autoridade. Então, primeiro passo, o que delegar? Segundo passo é saber se está delegando para a pessoa certa. Não dá para delegar para a pessoa errada que não tem preparo. Terceiro passo, tem que ter uma reunião de alinhamento. O que quer dizer a palavra reunião? E união, ou seja, unir novamente. Se é uma reunião para solucionar problemas, é unir novamente para que aquilo seja executado. Se é para fazer algo no futuro, é unir novamente para ter o mesmo alinhamento de objetivo. Então, tem que ter essa reunião claramente. Depois dessa reunião, fazer todo um processo de acompanhamento para que a pessoa possa saber claramente os passos de ação, quanto tempo ela tem, qual é a responsabilidade que ela tem, qual é a autoridade que ela tem, o quanto vai estar envolvido de dinheiro ou não, o quanto vai estar envolvido com o cliente, qual é o tanto de contato com o cliente que vai ter, como é que isso tudo vai acontecer, e depois no final o follow-up, acompanhamento. Se não tiver acompanhamento, é a máxima do pastor, não é isso? O pastor, ele pega a ovelha, leva lá na frente, é a primeira ovelha, ele puxa, toca e depois vai tocando aqui, vai alinhando todas as ovelhas, mas o pastor não vai na frente, ele vai atrás. Mas ele alinhou a primeira lá para ela ir. Então tem que ir acompanhando. Então você está certo. É só treinar, porque para ficar bom em qualquer coisa é repetir. A repetição é a mãe da perfeição. Você prefere fazer uma operação com um médico que fez 50 operações ou alguém que fez 5.000 operações? Porque quem mais repetiu uma situação tem mais experiência nela. Né? Jamir, vou fazer uma pergunta. Jamir, Fala galera, bom dia, prazer estar com vocês aqui. Então, a minha pergunta é bem genérica, bem ampla, né? Mas eu acho que você vai conseguir responder, né? Você está falando de um processo para chegar em algum lugar. Ô Bruno, se tu faz pergunta muito aberta, você sabe como é que é. Eu fico também... A resposta é longa. Todo mundo quer saber essa resposta. A minha pergunta é a seguinte, todo mundo está aqui em busca de um sucesso. São duas perguntas em uma. O que seria esse lugar? Sucesso, e qual é a fórmula secreta? Existe uma fórmula para a gente passar esse negócio aí mais rápido? O Napoleão Hill diz o seguinte, que na ciência do sucesso, assim como se aprende química, assim como se aprende matemática, assim como se aprende física, também se aprende a fazer sucesso. Então, a palavra sucesso quer dizer uma atividade bem sucedida. Essa é a alma da palavra sucesso. E tem uma pesquisa que foi feita pela Forbes. A revista Forbes perguntou para os seus leitores o que era sucesso. E as respostas são as mais variadas possíveis. Então alguém respondeu lá, um percentual respondeu: sucesso é ter muito dinheiro no banco. Outros responderam lá: sucesso é ter uma boa casa. Outros responderam: sucesso é ter uma família feliz. Ou seja, outros responderam: sucesso é ter tranquilidade. De forma que o sucesso é o tamanho. O que é ter bom dinheiro, pouco dinheiro? Ontem eu sentei numa mesa de pessoas muito ricas, ontem à noite. Tinham seis casais, pessoas muito ricas. E aí começamos a conversar e falamos sobre San Diego. E aí um deles, que tem uma rede enorme de farmácias e tal, ele disse assim: olha, a última vez que eu estive em San Diego, estive em La Jolla e nunca me senti tão pobre.
Porque La Jolla é um bairro de San Diego em que você vê Lamborghini parado na frente, você vê... esse é o tamanho de La Jolla, porque é onde moram os multimilionários de Hollywood. Ali, eles vêm morar naquela região. Então, a questão do dinheiro é muito relativo ao tamanho. Onde você está, com quem você se mede. Agora, tem 3 coisas que todo mundo quer. Todos nós queremos. Todos nós queremos saúde, todos nós queremos felicidade e todos nós queremos tranquilidade financeira. Todos nós queremos desfrutar da saúde, que é algo, uma bênção divina. Todos nós queremos desfrutar da vida, ter um estado de contentamento, que é a felicidade. E todos nós queremos poder pagar as duplicatas no final do mês, fazer uma viagem, ir a um bom restaurante. Então, isso é um padrão que podemos chamar de sucesso. Agora, o sucesso não tem uma fórmula específica, mas ele deixa rastros, deixa pistas, mais ou menos, para ser seguido. E o segredo, a filosofia do sucesso é: se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que não pode, você não pode. Em ambos os casos, você tem razão. Então, puxando nisso aí, rapidinho, nem todos conseguem chegar. O que hoje é o mal da sociedade que faz com que nem todos cheguem? Uma vez eu vi, voltar a citar o Niemeyer, que é, né, ele dizendo assim: uma das perguntas que eu sempre me faço é por que, se o céu é para todos, a terra não é para todos? É uma pergunta filosófica, né, gente? É uma pergunta filosófica, dá para se fazer, né? E talvez ele não tenha se referido o céu é para todos do pós a morte, talvez ele tenha se referido aqui à abóbada celeste, porque eu só vi ele fazer essa indagação, não aprofundei com ele. Mas a tese de que existe prosperidade para todos, se todos podem ser ricos, tem uma tese que mostra a riqueza do planeta, e que, se pegar esta riqueza do planeta e dividir em números iguais para todos os habitantes da Terra, daria alguns milhões de dólares para cada ser humano. Se pegar toda a riqueza do planeta e dividir em igualdade para todos os seres humanos da Terra. Mas há também a mesma tese, mostra que 10 anos depois a riqueza ficaria na mão de 10% e 90% voltaria a ser pobre. Porque as pessoas não têm uma coisa chamada disciplina. Porque é a falta de disciplina que faz um ser humano morar debaixo da ponte, é a falta de disciplina que faz uma pessoa não dominar os seus vícios, é a falta de disciplina que faz a pessoa não chegar aonde ele tem sonho, porque o sonho de ser bem-sucedido deve habitar a mente de todos os seres humanos da Terra. Mas em algum momento você abre mão disso. E a disciplina é uma coisa chamada compromisso. Compromisso é o envolvimento incondicional com o teu projeto de existir. É o compromisso que te faz voltar lá atrás, no meio de uma tempestade, buscar alguma coisa que tu deixou lá. É o compromisso que te faz resgatar uma pessoa. É o compromisso que te faz você ir cansado, lutando contra o seu próprio corpo para executar alguma coisa. É o compromisso que faz você proteger os seus. O compromisso, ou seja, esse envolvimento incondicional, é que é a chama da disciplina. E a disciplina é uma lei celestial. Ô Jamil, ouvindo, né, e a pergunta do Bruno é muito legal, a gente, além da disciplina e o comprometimento que a gente costuma ser demandado constantemente e nos exigir isso, tem uma pitada de humildade, não tem, Jamil? Porque a gente, eu estava refletindo sobre a sua fala do celular, né? O celular, vem alguém aqui, implanta o software e ele está inteligentíssimo. E a gente precisa ir subindo o degrau de cada vez. E aí, o celular, quando recebe o software, ele já tem mais sucesso do que nós. Agora, se o celular disser, não, eu não quero esse software,
não, eu prefiro não, muito obrigado. Ele vai continuar sem sucesso, porque vai ter outros celulares melhores e sempre vem alguém com alguma atualização, e se o celular recebe a atualização, ele fica bom. Se ele não recebe, ele já não quer mais, ele deixou de ter sucesso. Né? Então a gente está aberto à humildade de permitir que a gente pode e deve aprender com as outras pessoas, faz parte do sucesso, também junto da disciplina do comprometimento. Lá na FUCAP, a Ana Paula França, na entrevista, falou sobre os 5 níveis da liderança que o Collins listou lá. Então, o primeiro lá, que é o ambiente, depois é o indivíduo, depois a equipe, depois o stakeholder, e o quinto é a humildade. Quando é que você atinge um momento de maturidade? Que você olha com igualdade, com generosidade quem está abaixo de você, você olha com respeito quem está no mesmo nível, e você olha com gratidão, mas sem subserviência quem está acima. Então, a humildade não é por acaso que o supremo mastermind do universo, Jesus Cristo, dizia que a humildade é o combustível da eternidade. Eu quero só fazer uma colocação, não é uma colocação, é um lembrete, né? Que a gente vai ter pessoas de casa nos assistindo aqui. Então, eu queria agradecer você que permaneceu até aqui. Eu não sei qual é o tempo que a gente já vai estar aí na transmissão. Mas, se você permaneceu e está com dúvidas sobre esse universo, que para mim e para o Bruno é super novo, tá? Quero até falar que foi a Ju que deu esse start aí no nosso coração, na nossa mente, sobre a questão Mastermind. E aí eu fui ler o primeiro livro, né? Escada do Triunfo, que ela deixou para nós de presente. Nem terminei ainda, porque o Bruno catou para ele ler também. Então, estou dividindo com ele. E depois Gabriel quer ler também. Eu falei, meu Deus. Mas, se você não sabe nada sobre esse universo e se sentiu curioso aqui na mesa, eu não sei se vocês estão vendo, mas tem alguns livros aqui do Napoleão Hill. E convido vocês a seguirem aí o Jamil, a Mastermind Espírito Santo, né? O @ lá, escreve @ Mastermind Espírito Santo. E se integre das novidades, tem treinamentos aqui, né? Estou fazendo uma propaganda aqui da Mastermind já. Quer ganhar outro livro? É assim que a gente vai... Jamil Albuquerque. Aí, você dá a propaganda dele também. Siga o Jamil, porque realmente é um universo muito incrível, que eu ainda estou no início ainda dessa descoberta. E eu queria que você deixasse uma indicação de qual o livro que eu devo ler primeiro, se eu estou assistindo essa live, esse podcast, não sei nada, por onde começar? Napoleão Hill, ele... ótimo, se você quiser fazer a preferência para ler o Jamil, tá ali, ó, mostra ali o livro que a Kátia está apresentando. A Arte de Lidar com Pessoas, né? Que é um livro de cabeceira pra gente, é um livro que a gente até memoriza, né? O terceiro parágrafo da página 23 diz que, né? E assim a gente, a cada dia a gente vai buscando. Mas Napoleão Hill, ele ao longo dos seus anos todos de pesquisa, ele pesquisou o comportamento na vida inteira, né? Eu achei que até que você fosse falar, Jamil, na hora que você falou que o sucesso deixa rastros, eu achei que você fosse explicar. Mas bom que eu tive a oportunidade. E de explicar que ele passou a vida inteira pesquisando comportamentos. Nos seus primeiros 20 anos de pesquisa, ele chegou à conclusão de que haviam algumas leis comportamentais que qualquer pessoa, se praticasse, ela teria êxito na sua vida dentro dos seus princípios e metas, né? Aquilo que é importante para ela. E ele consolidou essas leis num livro chamado As Leis do Êxito de Napoleão Hill. No Brasil, nós temos a oportunidade de ler uma atualização para uma linguagem brasileira mais atual das leis feitas pelo Jamil. Então, esse aqui é um livro que a gente super recomenda. Todos os masterminds que fazem o nosso treinamento de liderança, o Mastermind Lince, recebem esse livro como parte do manual e a Arte de Lidar com Pessoas. E
praticamente todos leem os 2 livros ao longo do treinamento. Quando é uma turma intensiva, as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, porque é um mesinho só, né? Mas nas turmas semanais, são 3 meses, ao final de 3 meses, todos leem esses 2 livros e o nosso retorno, né, o nosso recall, é que viram livros de cabeceira, né, para toda a vida. Quero fazer uma pergunta para o Jamil, fazendo um link no que ele falou, que a tecnologia ela nasce inteligente, certo? E precisa de pessoas para desenvolver. Hoje nós estamos falando sobre o mercado 4.0. Como capacitar os líderes nesse mercado? Quais as dificuldades? Também de mudar a cabeça, né, do que a gente já falou aqui, de alguns empresários. E isso vai dominar. E qual a sua dica para as pessoas que são os estudantes? Porque é um mercado novo, um mercado tecnológico e vai precisar de pessoas. Como ele falou, eu atualizo um sistema, ele fica inteligente, mas pessoas demoram 9 meses para andar. Tem que se desenvolver. E a tecnologia já está aí, o mercado 4.0 já está aí. Qual é a opinião? Essa pergunta, ela é mega contemporânea, porque nós estamos numa virada de era. Então, os séculos, eles levam em torno de 20 anos para mudar de casca. Pode analisar, pode perceber que todos os séculos eles foram mudando assim a casca a partir dos anos 20. 1500 para cá, que quando começou os grandes descobrimentos, quando se acrescentou novos mundos ao mundo, que foi os descobrimentos, você vai notando que é 1520, vem acontecendo, cada 20 é que muda o século. E esse ano de 2000 foi tão caprichoso, que exatamente no ano de 2020 aconteceu um fato que chocou o planeta para dizer, começamos um novo tempo. E ele deu uma acelerada assim, para o mundo virtual, que é essa indústria 4.0. A indústria 1.0, ela é contada naquele primeiro século, que foi ali por volta de 1760, quando a primeira máquina venceu a maior distância entre duas cidades, que foi Liverpool e Manchester, na Inglaterra. Então ali começou, os historiadores chamam aquele momento do dia que começou a era industrial. Quase 100 anos depois, quando foi para a América do Norte, as máquinas foram para rasgar os Estados Unidos, começou a se chamar da indústria 2.0, porque se teve a necessidade de acelerar muito a fabricação industrial para poder povoar o novo mundo. Depois, quando chegou na década de 40, 50, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que o Japão deu aquele susto no mundo com a chamada indústria metal-mecânica, se chamou de indústria 3.0. E agora que nós estamos aí numa indústria chamada de indústria limpa, que é a indústria dos Wi-Fi, ou seja, a indústria dos sem fio, que é a 4.0, a gente vai trabalhar atrás de máquinas muito limpas. Aqui está uma delas que a gente trabalha o tempo todo, que é uma das telas que vieram para ficar, porque as 4 telas que vieram para ficar na nossa vida, a tela do cinema, a tela de televisão, a tela do computador e a tela do celular, elas não vão mais sair da nossa vida. A gente tem aqui uma televisão e o mundo todo na palma da nossa mão. Então requer um novo tipo de trabalhador. E esse trabalhador, no final de cada máquina, existe uma pessoa e existe uma liderança. Vai ter que se trabalhar a liderança. O desafio de liderar pessoas remotas. É um desafio. O André trabalha aqui no Brasil para uma empresa lá em Portugal. Então, como lidar com isso? Todos são desafios novos para a liderança. Para poder organizar o planeta Terra, nós teríamos assim, qual que é o grande sonho da humanidade? É que a gente consiga trabalhar 4 horas por dia e tenha 20 horas para cuidar da vida. Esse é o grande sonho, é a meta prime da vida.
Algumas pessoas, para que isso aconteça, vão ter que ter um mínimo de existência. Então, mesmo o Keynes, que era um capitalista, ele dizia, ele era prêmio Nobel da Economia, mas era favorável da renda mínima, que é uma tese totalmente comunista, pregado por um capitalista. Porque nós vamos ter que distribuir trabalhos e riquezas. Então, novas eras, novos desafios. Então, a nova geração vai ter que entender dessa indústria. Lá no início do século XX, depois aqui no Brasil, depois da metade do século, a grande carreira dos seres humanos era trabalhar com carros, ligados aos carros. A decisão, aquela reunião histórica que teve naquele hotel nos Estados Unidos, em que reuniu-se o Henry Ford, se reuniu Vanderbilt, se reuniu Firestone e se reuniu Thomas Edison. Então, o Henry Ford falou, olha, naquela conversa, nós precisamos mudar o jeito do planeta se locomover. Por quê? Porque tinha um problemão lá com os cocô de cavalo, esterco de cavalo. Não tinha mais aonde colocar esterco de cavalo nas cidades. As cidades estavam virando montanhas e montanhas e montanhas e montanhas de esterco. Não se conseguia mais o cheiro. Então, a era do cavalo para o carro não foi só um avanço tecnológico, foi a solução de um grande problema que tinha. Era doença, cheiro, espaço. Imagina o que fazer com aquilo tudo. No século XVIII, XVII, XVIII, quando os grandes teatros na Europa, eles para desejar sucesso, eles diziam muita merda para você. Porque eles iam de carruagem, de cavalo, e na frente dos teatros viravam montanhas de merda de cavalo. Então, um jeito de dizer muito sucesso era muita merda. Até hoje é um jargão do meio artístico. É tradição no teatro até hoje. Como é que é? É uma tradição até hoje no teatro, que era isso. Então, eles tiveram que solucionar isso. Naquela conversa, a conversa foi, bom, precisamos solucionar. Então, é o seguinte, o Henry Ford diz, eu vou construir o carro e o motor. Firestone, você vai construir os pneus. Thomas Edison, você vai fazer o seguinte, você vai produzir a eletricidade, porque nós precisamos iluminar para esses carros andarem à noite. Vanderbilt, você vai construir as estradas. E aí estava junto, no meio do caminho eu lembrei que eram 5, né? Estava junto J.P. Morgan, o homem do banco. E você vai dar dinheiro para as pessoas montarem negócios ao longo das estradas para poder abastecer, dar de comer, por isso os postos nas beiras das estradas, as grandes estruturas, para poder gerar o pequeno empreendedor, para poder fazer a circulação do dinheiro chegar na ponta. Porque tudo é uma... Você tem um problema, soluciona um problema, surge outro problema, não é isso? A gente libertou os escravos, não foi porque queria dar liberdade para eles, é porque precisava criar uma massa consumidora. Criou uma massa consumidora, você passou a ter outro problema, o que fazer as pessoas que estavam habituadas a não ter que pensar na casa, na comida, porque tinha. Então consumiu, mas você cria outro problema. Então criamos a questão do carro. Solucionou o problema do esterco e surgiu o problema da poluição. Nós temos que solucionar o problema da poluição agora, porque aquela merda que estava no chão, agora está no ar. Subiu. Nós precisamos solucionar isso, então temos que trocar o combustível. Ou seja, novos desafios vão surgindo, então para a nova geração estude, se prepare, trabalhe inovação, tradição mais inovação é a combinação justa e perfeita para qualquer carreira de futuro. Jamil, eu quero aproveitar aí a pergunta do colega sobre a questão da inovação tecnológica, né? E essa inovação tecnológica que a gente vive hoje, ela está conectada também na facilidade da comunicação entre as pessoas pelo mundo todo, né? Eu quero saber o seu ponto de vista sobre isso, que hoje a gente vive um momento de desafio na questão do relacionamento, quando a gente fala até mesmo, né, de negócios, né? Porque hoje se conectar com as pessoas hoje é muito fácil.
Mas em questão de network, de manter esses relacionamentos, né? É um momento de desafio de realmente de manter e fortalecer relacionamentos, criar confiança. Hoje muitas pessoas substituem as reuniões presenciais, momentos como esse que nós estamos aqui, por momentos online. Tem pontos positivos, mas você acha que tem pontos negativos nesse momento também que estamos vivendo? Tem. Eu penso que o Rodrigo comentou isso naquele almoço, né? O Rodrigo falou sobre essa questão do presencial e do virtual. É assim, nós estamos num momento em que todo mundo tem um canal de televisão agora, né? Quem tem o Instagram, quem tem o Facebook, quem tem o WhatsApp, tem um canal de televisão. E fala com o mundo inteiro, e soluciona as reuniões. A pandemia acelerou o processo das reuniões virtuais, solucionou, agora falta o contato. Então toda a revolução, ela estica muito, ela vai muito a linhas limites, para depois encontrar um ponto de equilíbrio. Sempre, todas as revoluções fazem esse movimento. É mais ou menos como uma borracha, que tu puxa aqui, quando solta, ela não volta no seu estado nem tamanho natural, ela volta mais ampliada. Então, a tendência é fazer isso e voltar. E eu, assim, antevendo o futuro, eu vejo que a gente vai ter o mix num breve espaço de tempo. O virtual e o vivencial, porque não se consegue abrir mão do vivencial. Agora, tem fenômenos que tem que se pensar. Por exemplo, nós estamos, pela primeira vez na história, nós estamos tendo uma geração que sabe menos que a geração anterior. É a primeira vez na história da humanidade que a geração futura é menos despreparada, menos revolucionária, menos sabida e menos resistente que a geração anterior. Nós estamos criando uma geração muito frágil pela proteção das telas, que tem dificuldades de decidir até qual porta do banheiro vai entrar. Então, e isso é problemático, porque pessoas fracas vão fazer tempos difíceis, né? Jamil, a minha colocação é exatamente nesse tripé, né? Relacionamento, comportamento e família, né? A gente sabe que hoje em dia, na nossa correria do dia a dia, que é necessário e tudo mais, né? A gente muitas vezes não tem ali a justa medida, né? Do quão importante é a base familiar, né? Eu queria que você, quero que você discorra pra gente um pouco sobre essa questão, e relembrando, né, de tudo que a gente falou aqui. Ela puxou ali a questão do comportamental e tudo mais. A nossa primeira escola, na verdade, né, a nossa primeira base em relação a comportamento, a relacionamento, até mesmo network, é em casa, né? É na nossa estrutura familiar, é na nossa base familiar. Então, assim, falamos muito de empreendimentos, né, formas de liderar e tudo, mas o passo principal, o primeiro, onde você aprende a dar os primeiros passos ali, né? Onde você realmente aprende a andar em casa. Qual a importância disso tudo no seu ponto de vista, para que a gente tenha realmente uma sociedade futura estruturada? Família. A melhor definição de família é ter para onde voltar. Não existe família perfeita. O problema não é ter problema, o problema é não saber resolver os problemas. Então, toda a família tem problemas, né? Não existe nada perfeito, porque o perfeito não é humano, já dizia a Fernando Pessoa, porque o ser humano é imperfeito. Então, as famílias também são imperfeitas. Agora, é a célula máter, é a célula mãe da sociedade, os laços sanguíneos. Então, da nossa existência, o primeiro é a constelação sanguínea, depois a constelação familiar e depois a constelação de sustentação. Então, primeiro são os laços de sangue, o DNA. Depois, quem a gente traz para construir os familiares que a gente traz, esposa, cônjuge, cunhado, sogra, isso é família. E depois vem de sustentação, círculo íntimo de sustentação. Como é que você mede um líder?
Se o círculo íntimo é forte, o líder é forte. Se o círculo íntimo é fraco, o líder é fraco. Porque todos nós levamos pancada na subida, na caminhada, não é isso? A vida é que nem a natureza, é baixos e altos, altos e baixos, altos e baixos, não é isso? Não tem, por uma questão de estatística, é 50% baixo, 50% alto. Agora, as mentes lúcidas, elas conseguem desequilibrar a vida para fazer ficar mais alta do que baixa. É uma generosidade que a justa lei máxima da natureza faz para as mentes lúcidas. Então, nesses baixão que a vida tem, quando você leva uma pancada lá em cima, porque lá em cima a gente sempre vai levar uma no peito, sempre vai levar uma na cara, sempre vai levar uma rasteira, você cai lá embaixo. Quando você cai, se você cuidou de quem está no círculo íntimo, aquele círculo íntimo te pega e te leva para cima, porque para ele é mais importante que você esteja lá do que esteja aqui, o círculo íntimo. Mas se você pisou, se você maltratou, se você não cuidou, a hora que você cai, eles dão até um passo atrás para assistir você se esborrachar. Não é isso? É. Então, o líder só é forte se ele for forte no círculo íntimo. Agora, é um aprendizado, né? Aprendizado. Eu sou avô há 3 anos, meu neto vai fazer 3 anos agora em fevereiro. Eu costumo dizer o seguinte, eu aprendi a ser filho depois que passei a ser pai. E eu estou notando que eu estou aprendendo a ser pai agora que eu sou avô. É um processo. A minha filha mesmo, um dia, recentemente, ela falou assim, papai está diferente. Graças a Deus. Por quê? Porque a gente vai aprendendo. Então é um processo. É a escola da alma, né? Família é a escola da alma. Antes de o Cássio falar, a gente já está bem adiantado no nosso tempo, né? Ainda temos compromissos após aqui. Então nós vamos dar aqui mais 25 minutos. Eu conto com a compreensão de vocês para a gente poder encerrar. Então eu acredito que isso vai dar mais umas 2 perguntas, tá bom? Pode ser? E caso sobre ainda um tempinho, a gente abre mais, tá bom? Obrigado. Pode. Bom dia a todos. Satisfação para mim, fora da caixa total aqui, advogado, num ambiente com comunicadores, empreendedores. Mas eu tenho uma pergunta muito interessante para o Jamil. Eu tenho a oportunidade, Jamil, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando tanta sabedoria. Cara, eu anotei aqui um verdadeiro livro. Obrigado. Só com os insights que eu estou tendo. E a minha pergunta ela vai o seguinte, olha, Jamil. Eu sei porque na minha jornada eu tive essa ruptura. Né? A pessoa que é muito técnica, em determinado momento, ela precisa buscar algum conhecimento de fora da área dela para poder complementar e fazer ela se destacar, ser diferente, ser um guarda-chuva amarelo no meio de guarda-chuvas pretos. Mas a minha pergunta é para que você possa esclarecer para a gente, tornar mais simples o entendimento, até aproveitando o que o nosso amigo diretor trouxe ali, que ele está trazendo pessoas que não têm capacidades técnicas, mas que têm capacidades comportamentais que são mais importantes do que as capacidades técnicas. Eu conheço advogados milionários e advogados paupérrimos. Eu conheço empreendedores milionários e empreendedores paupérrimos. Eu conheço médicos super bem-sucedidos e médicos devedores. Eu conheço juízes que são muito bem-sucedidos financeiramente, com a família, e juízes que já terminaram 4, 5 relacionamentos e estão devendo ao banco. Então não é a capacidade técnica, não é o diploma que faz com que as pessoas tenham êxito. Existe algo além da capacidade técnica. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, gente. O comendador, mastermind, Cássio, foi isso que Napoleão Hill queria descobrir. Ele passou 20 anos na primeira fase e ficou mais 60 anos pesquisando isso. O que é que fazia a diferença? O que quer dizer diferença? Aquilo que altera a realidade. O que alterava a realidade? Se é a capacidade técnica, o diploma. O que é diploma? Diploma quer dizer um documento que te autoriza a falar em nome do rei. Por isso os diplomatas, os embaixadores, os que estavam embaixo do rei e tinham um documento que os autorizava a falar em nome
daquela realeza daquele país. Então, o diploma te autoriza a falar em nome da engenharia, te autoriza a falar em nome da advocacia, te autoriza a falar em nome da medicina, mas não te viabiliza a arte de lidar com pessoas, de negociar, de entender os meandros do dia a dia, e isso chama-se comportamento. Comportamento é aquilo que está da porta para fora. A minha mãe costumava dizer, se comportem na mesa, porque a mesa vai na praça. Aquilo que a gente é na mesa, a gente é na praça. Aquilo que a gente é na mesa, a gente é na vida, não é assim? Então, é da porta para fora. E o comportamento é a tinta que escreve o destino do ser humano na Terra. É isso que vai definir. Então, o comportamento é que é determinante. Agora, que habilidades são essas? O Fórum Econômico de Davos listou lá 10 habilidades que eles chamaram de soft skills, ou seja, habilidades não técnicas, que vão valer aí para os próximos 50 anos. Das 10 habilidades, 9 são leis do êxito que o Dr. Napoleão Hill listou há um século atrás. Então, ele era um visionário que já enxergava o futuro, porque são coisas muito sutis, que faz com que a pessoa tenha um insight, tenha uma iniciativa, tenha um objetivo, tenha uma direção. Então, isso é que faz com que uma pessoa tenha uma vida acima da média. E para desenvolver essas habilidades, precisa de técnica, precisa de treinamento, porque a única coisa que desenvolve habilidade é treinamento. A diferença de uma palestra, de um curso, um treinamento e de um processo, qual é? A palestra, ela te sensibiliza, ela dá aquela acendida de chama, mas se não tiver sustentação, ela só dá aquela estimulada. O curso, ele te passa um conhecimento, o curso Caminho, te passa um conhecimento, mas não tem responsabilidade com o resultado. A faculdade forma o profissional, mas não tem responsabilidade ir lá atrás e tal. Quem vai fazer isso são os conselhos, as ordens. O treinamento, ele desenvolve habilidade. Então, treinar é desenvolver habilidade. E o processo, ele só acontece através do treinamento, e ele tem responsabilidade com o resultado. Então, não adianta você treinar, desenvolve a habilidade de ser um bom jogador, ser um bom lutador, mas se você nunca entrar no ringue e nunca jogar uma partida. Então, o processo, ele vai lá no... Né, processo quer dizer início, meio e fim. Né? Esse é o processo, algo que tem medida para chegar ao final. E é isso que faz uma pessoa ser bem-sucedida, quando ele consegue combinar habilidade técnica, combinar comportamento e combinar acompanhamento de resultados. Jamil, posso fazer pergunta? Eu acho que é a principal. Presidente do Rotary, Serra, Centenário. Comendadora Mastermind. Primeiro, eu só queria falar que aquele não era para desistir. É porque eu realmente contive um... Você ia fazer, eu queria saber qual que era, eu vi que faltou. Eu fiquei curioso. Ela ia falar um palavrão. Exato, seria aquele momento que você tá assim. A palavra não dita diz muito. É aquele momento que você tá com aquela pessoa desafiadora, não que você vai desistir, mas que você fala, Aí eu me contive, estávamos aqui falando, qual a terapia que o Jamil faz? Tem que ter alguma coisa. Mas a gente vamos conversar sobre isso depois. Mas o que eu gostaria que você falasse pra gente é o que todo mundo quer saber. Você sabe que o comportamento muda muitas coisas. Agora nós queremos saber como que o comportamento muda o faturamento. Opa! Que no final no final do dia o que importa é quanto é que entra e quanto é que sai, né? Porque precisa pagar as contas, né? Precisa pagar as contas. O comportamento é a tradução da personalidade. A personalidade é o corpo psíquico da alma.
A personalidade não é a vida, é uma parte importante da vida, mas não é a própria vida. Então, e o comportamento é a tradução externa desse corpo psíquico. Então, o comportamento altera o faturamento nas atitudes de sustentação. Então, tudo, porque comportamento não mente. Tudo é comportamento. Você olha, quer saber quanto é que foi a venda do profissional? É só olhar o comportamento dele. Ele levantou de manhã, fez visita, não teve preguiça, ligou, criou, pronto, você vai ver. Quer saber como é que está a saúde da pessoa? É só olhar o comportamento. Ele se alimenta bem, ele cuida da saúde, ele faz exercício, pronto, é comportamento. Olha a saúde, ele fuma, ele bebe, ele come desregrado, pronto. Então, comportamento é o que vai definir o resultado. E no faturamento, o que altera qualquer coisa no mundo dos negócios são as vendas. Nada acontece no mundo dos negócios enquanto não acontecer uma venda. Então, o comportamento muda o faturamento quando torna os negócios fechados. E sai a nota fiscal. Posso contribuir? Quando entra o Pix. Quando entra o Pix. Contribuir aqui com essa resposta fantástica que o Jamil deu. A gente olhar para uma receita, né? Se eu tiver esse comportamento, eu vou ter o faturamento, é difícil. Cada um vai ter o seu caminho. Então, a gente ter consciência de quais são os comportamentos que me trazem dinheiro no meu contexto é importante. E dentro do seu planejamento de tempo, você colocar do seu tempo de trabalho, né, no caso, você ter o seu tempo de trabalho focado 90% desse tempo naqueles comportamentos que te trazem dinheiro. Os outros comportamentos que não te trazem dinheiro, você vai delegar para alguém que está aprendendo a ganhar dinheiro com você, né? Que ganhe com você. Então, acho que faz parte também do jogo, né? Estamos caminhando aqui para o encerramento. Eu queria promover, inclusive, aqui uma reflexão, uma dinâmica dentro das anotações que eu fiz aqui do que o Jamil disse. Então, a gente falou sobre atração, onde ele diz: o poder você seduz, conquista e modifica, né? A gente falou também sobre, dessas anotações, eu coloquei tecnologia, a gente falou sobre 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, falamos inclusive sobre a tela do celular, do computador. E lá na Lei do Triunfo, o Napoleão Hill diz que nós vamos chegar a um ponto de conseguir conversar um com o outro simplesmente por frequência, onde ele cita o exemplo que se a gente bate aqui uma vez, você está ouvindo cada batida. Quanto mais eu aumento, vai virar uma vibração. E hoje, através da vibração do celular, da antena do celular, que a gente não sente, nós conseguimos fazer uma chamada de vídeo e conversar com outra pessoa em qualquer lugar do mundo, vendo. E tudo isso que está acontecendo é vibração. É a vibração da antena do meu smartphone com a torre e que uma conversa com a outra e instantaneamente nós estamos conseguindo conversar com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, inclusive com vídeo. Se a gente parar para refletir, isto é simplesmente vibração. Está lá na Lei do Triunfo. Então, isso, a gente falou de tecnologia e vamos partir para esse ponto de conseguir. Eu acredito no que está escrito, porque muitas coisas que estão nos livros de Napoleão Hill, ele preveu, né? E já está acontecendo. E isso também é inovação. Finalizamos aqui falando agora sobre comportamento, né? E falamos também de venda, onde se eu tenho um comportamento de levantar e para cima, atitude, isso vai trazer um resultado. Eu lembro de um vizinho que me falou sobre o segredo do sucesso, onde o Bruno fez ali a pergunta dele e falou: cara, existe um segredo, acorda cedo, toma banho e trabalhar. E eu venho fazendo isso, uma hora eu chego lá, né? Então, nós estamos aqui hoje extraindo todo este aprendizado com a presença do Jamil, então já agradecendo. E nessa dinâmica, eu gostaria de começar um giro daqui até finalizar na Juliana, que vai encerrar o nosso podcast, com uma palavra desse aprendizado nosso hoje aqui. Então, a minha palavra hoje para mim é aprendizado.
Ficar por último vai ter que ter um vocabulário mais extenso. É deixar uma palavra só para poder entender, né? Então a palavra que eu vou deixar aí, na verdade, é sucesso. Sucesso. A minha não poderia ser outra. Família, com certeza. Troca. Oportunidade. Conexão. Modelagem. Gratidão por estar aqui. O Isaac. Pode falar, diretor. A voz do além. Repetição. Para mim foi mudança no meu pensar mesmo. Para mim foi admiração. Metodologia. Comportamento. Despertar. Comunicação. Humildade. Para mim, a única palavra que eu poderia dizer é felicidade. Posso dizer outra? E a minha finalização, eu quero pedir a gentileza de poder terminar com uma frase. Se perguntou sobre qual é o segredo do sucesso, e o segredo do sucesso é você. Tá tudo dentro de nós. Então me resta fazer os maravilhosos agradecimentos a todas as pessoas, né? Os nossos podcasts aqui, o Pod Business, o Átila, o Papo 27 com o Magno Luciano, a resenha do Bruno com a Pamela, o Business Capixaba, que acontece aqui na nossa casa, né, com o Washington e com o Rodrigo. Também quero agradecer aos nossos amigos, comendadores, masterminds que estiveram aqui conosco, comendadora Milena Rô, minha presidente, comendador Jânio Freitas, comendadora Jaqueline Guerra, comendadora Kátia Cozendei, comendadora Fernanda Gomes, comendador Cássio Drummond e os comendador Rodrigo Fiona, tá aqui reivindicando o título, tá certo? Tá certo. E também os meus líderes nos negócios aqui no Espírito Santo, Rodrigo de Bernardi e Vilma Costa, também Masterminds. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Agradecer também a toda a nossa equipe que trabalhou aqui, né? Acho que tem mais gente em volta do que sentado na mesa. A equipe do Átila, a equipe da Pamela, a equipe da Andréia. Também tem mais aqui os meninos do Papo 27. Daqui a pouquinho a equipe da Jaque, né? Da Gol. A nossa equipe toda, né? Que fez aqui, a equipe da Gol, um show de gerenciamento de projetos nessa semana maravilhosa da liderança. E dizer também, né, que daqui a pouquinho a gente vai gravar com o programa da Jaque. A Milena já gravou na segunda-feira. Gente, é uma honra poder executar esse projeto junto com vocês, né? Co-executar. Eu queria parabenizar o Jamil. Eu tenho falado isso com o Rodrigo. Então, puxa o microfone para pertinho assim, Vilma. Tá se escondendo atrás do microfone. Você conhece pessoalmente, Jamil, ou não? O fundador do BNI, o iFormize, você conhece ou não? Pessoalmente não o conheço. E me admira, me falei admiração, porque tem algo em você muito parecido com ele, e eu falei isso com o Rodrigo esses dias, que você inspira as pessoas contando histórias. Você não fala de você, que eu sou bom nisso, mas você conta história que leva as pessoas a essa inspiração de fazer sempre o melhor. Então, história conecta as pessoas, isso você faz muito bem. Eu admiro muito o Ivan por isso, porque ele conecta as pessoas contando histórias. Então, parabéns por trazer isso pra gente, essas histórias, esse aprendizado que você trouxe hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. E agradecer principalmente a você, Jamil. Não vou cansar de agradecer, né? Às vezes a gente como empresa, de vez em quando a gente tem as nossas questões para resolver. Mas é uma coisa que você me ensinou, aliás, você me ensina muitas coisas, né? Cada vez que você vem aqui, então, eu fico com uma lista de dever de casa enorme. Mas você repetidamente diz, se você quer saber o tamanho da sua liderança, olhe por trás dos seus ombros e veja quem te segue.
E eu tenho um orgulho muito grande de seguir você, e tenho uma visão de futuro, de conseguir chegar nesse ponto de inspiração, né? Eu já olho para trás e já vejo os meus e sou muito feliz por isso, né? Aqueles que chegam pelo LinkedIn, aqueles que a gente vai encontrando e que a gente vai se juntando, caminhando ao lado. Isso para mim é uma inspiração muito grande, é o que me motiva, né, Kátia? Você fala, Juliana é torcedora. Eu sou torcedora, eu sou atacante, eu sou técnico, de vez em quando eu sou goleiro também. Mas agora eu tenho uma turma para poder me ajudar a dividir essas tarefas, né? E aí a gente vai jogando o campeonato, né, um pouquinho mais acima. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho com a gente, né, comigo, com a Mastermind Espírito Santo, com a nossa equipe, com os Masterminds do Espírito Santo e todos aqueles que a gente traz para a mesa junto com você, como você trata, como se já te conhecesse a longa data, como caminhasse junto, que eu sei que você faz isso, porque sabe que as pessoas que estão aqui são pessoas que caminham com a gente, né? Portanto, vamos para a mesma mesa. Obrigada mais uma vez. Aí finalizamos assim? Vamos fazer despedida, né? Fala aí com a galera que tá em casa, nossos espectadores. Deixa a Pamela fazer isso, que ela faz muito bem. Então vamos lá. Então vai lá, Pamela. Então tá bom. Para você que assistiu até aqui, então recebo o agradecimento de toda a equipe. Eu vou dizer equipe Mastermind, né? Tem muita gente aqui, então equipe Mastermind. Agradece a sua presença. Lembra de compartilhar se você gostou muito e quer impactar a vida de outras pessoas com esse vídeo aí, que vai ter acho que 2 horas de duração. Compartilha aí embaixo, tem aí compartilhar. Tem o sininho também, você ativa o sininho para receber sempre conteúdos de qualidade. E siga, né, os Instagrams que a gente falou aqui hoje. Tem o Instagram da Mastermind, tem o Instagram do Jamil, tem o podcast Resenha do Bruno, tem o Pod Business e tem o Papo 27. E tem o Business Capixaba. E tem São o Business 4 podcasts. Capixaba. São 4 e mais o Mastermind, mais o Jamil. E se você entrar lá, você vai também ver o programa da Jaqueline Guerra. Tem, né? Tem mais algum? Da Milena Ror. E é isso, gente. A gente agradece. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que te lembra esse dia, né? Assim como o amigo fez ali, que a gente falou uma palavra. Deixa alguma palavra aí pra gente saber que você apareceu, que você gostou. Fale sua cidade, seu bairro. E é isso. Curta muito, compartilhe. Tchau, tchau. Valeu!